e hoje você acompanha uma mensagem sobre o relacionamento com amigos. E agora também quero convidar você para compartilhar essa mensagem, compartilhar esse culto com todos os seus amigos, para que essa mensagem possa chegar a muitas mais pessoas. Bom, eu quero falar com você hoje sobre amizades que valem a pena. E eu começo perguntando para você nessa noite: quem são de verdade os seus amigos? Você considera esses amigos leais a você? Você tem coragem de compartilhar os seus segredos mais íntimos com esses que você considera amigos? Hoje eu quero falar com você sobre dois modelos de amizade que nós encontramos na palavra de Deus. Um modelo nos inspira a ter cuidado e o outro nos inspira a seguir o exemplo. Eu quero começar com aquele que nós precisamos prestar atenção e ter cuidado para não repetir os mesmos erros. O primeiro exemplo, eu quero citar José e os seus irmãos. Samuel, como assim? José e seus irmãos, amigos, irmãos? Você vai entender. Olha só o que diz em Gênesis, no capítulo 37, no versículos 5 a 11, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte: certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou falar para vocês. Sonhei que estávamos num campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. A Bíblia continua falando. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tiveram inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Eu li essa história para te alertar com algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é que José falou demais. Gente, talvez se eu pudesse consertar uma coisa na minha vida, seria essa: quantas vezes eu falei demais? Quantas vezes eu compartilhei muitos sonhos e acabei falando muito das minhas perspectivas? E eu quero te dizer que um dos maiores segredos para se vencer uma guerra é saber ficar calado. O silêncio é uma arte. O silêncio é prova de sabedoria. E sabe, eu acredito que naquele momento faltou isso para José. Sabedoria, maturidade para calar-se, para se reservar, se resguardar diante de tudo aquilo que ele estava sonhando, que ele estava vendo, que ele estava pensando para o futuro. Mas José falou demais. Quantas vezes você não tem falado demais dos seus sonhos ou daquilo que te angustia ou dos seus propósitos? Cuidado com a sua boca muito aberta, para que não saiam palavras que não deveriam sair ou que muitos não deveriam escutar. A segunda coisa é que José confiou demais. Eu não estou falando que você tem que ser incrédulo com os seus amigos ou com a sua família. Eu estou falando que nós precisamos ter prudência. Nós precisamos avaliar bem quem são as pessoas que nós estamos depositando a nossa confiança. Muitas vezes eu também errei nisso. Confiei em muitas pessoas. Achava que todo mundo era o meu amigo íntimo. Mas eu descobri que os amigos íntimos, eles cabem na palma da mão.
eu ouso a dizer que na nossa vida nós teremos no máximo 5 amigos íntimos, e olhe lá se não é muito. Precisamos ter prudência para discernir e sabedoria para escolher quem são aquelas pessoas que de fato e de verdade merecem, são dignos da nossa confiança. Não ache que todo mundo é o seu amigo íntimo. Cuidado, gente, cuidado, porque infelizmente existe uma armadilha no confiar demais. Com certeza, se você confiar demais e se você falar demais, você vai se arrepender e se frustrar. Por isso que eu costumo dizer que os meus melhores amigos são os meus pais. Mas eu também, na minha vida, tenho desenvolvido amizades íntimas, mas que cabem na palma da minha mão. Então, essa é uma dica muito importante para todos nós. E veja bem, vamos a uma próxima questão. Dentro desse cenário um pouco negativo sobre amizades, eu te alerto, cuidado com os seus amigos interesseiros, aqueles que só chegam perto de você porque você pode dar a eles alguma coisa que você tem. Eu acho que talvez você saiba de quem eu estou falando. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já vivenciou isso. Cuidado. Cuidado com aqueles que se aproximam de você por conveniência. Cuidado com as suas amizades tóxicas. Aquelas pessoas que não sonham com você, elas estão ali vivendo uma verdadeira falsidade. Você está compartilhando sonhos, você está compartilhando projetos de futuro e a pessoa toda hora fala assim, é muito legal, mas isso aí não vai dar certo não. Isso aí não é para você não. Para de sonhar, para de acreditar nisso aí. Baixa a bola. Ei, desce. Sabe, cuidado. Porque em meio a muitos amigos, existem também aqueles amigos que não acreditam em você. Não acreditam nos seus sonhos. Cuidado, porque muitas vezes existe sabedoria, mas existe também inveja. Cuidado. Saiba discernir aqueles amigos que realmente vão te apoiar, que realmente vão acreditar, que vão sonhar com você. Por isso eu quero já falar para você o segundo exemplo que nós podemos nos inspirar, que nós podemos olhar e falar, eu quero ser como esses caras. Eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode estudar em Daniel, no capítulo 3, e você vai perceber, especificamente nesse capítulo, e em todo o livro você vai ver que esses jovens de Deus, homens de Deus, assim também como seu amigo Daniel, eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E esse cara levantou uma grande estátua para que todos o adorassem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante de um outro Deus, diante de um ídolo, diante de um rei humano. Quando o rei Nabucodonosor falou, olha, se vocês forem homem mesmo, vocês vão ficar em pé aí, porque se vocês não se ajoelharem quando a trombeta tocar e não prestarem reverência a mim, vocês vão para a fornalha. E sabe o que eles falaram? Em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, o rei, não importa se o nosso Deus nos salvar agora, ou se nós formos para a fornalha. Tudo que nós sabemos e tudo que nós temos a certeza é que nós servimos a um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. A trombeta tocou e sabe, aqueles 3 amigos ficaram de pé. Talvez bateu um medo, uma insegurança em algum deles, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se isso aconteceu, algum deles olhou para o outro que permaneceu de pé e eles falaram assim, custe o que custar, dou o que doer, eu estou disposto a morrer com você porque nós temos o mesmo propósito, nós temos a mesma direção, nós servimos o mesmo Deus, os nossos olhos estão no Deus de Israel, é nele que nós servimos, é dele que nós confiamos, é a ele que nós servimos, nós devemos a nossa vida ao nosso Senhor. E meus irmãos, olha que coisa poderosa, eles viviam o mesmo propósito, eles tinham o propósito de agradar o coração de Deus, de servir a Deus, eles sonhavam uns com os outros. Se você vê, Daniel caminhava com eles eram homens de Deus, inspirados por Deus, homens que viviam em oração, em devoção, em jejum, em consagração, em santidade.
sabe? Essa amizade nos mostra a fidelidade, sabe? Procure ter amigos que desejem se arriscar por Jesus junto com você. Procure amigos que estão sonhando com você, que têm o mesmo propósito que você, que estão olhando e falando: você vai chegar lá, eu vou te apoiar, e não que vão puxar o seu tapete ou que vão falar mal de você nas costas. Não, ore para que o Senhor te dê aquele amigo de Provérbios 17:17, que diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Será que as suas amizades são essas que no dia da angústia se tornam irmãos? Aí eu te falo, é nesse versículo que se encaixa as amizades íntimas, aquelas amizades mais de perto. No dia da angústia, eles se tornam muito mais do que amigos, se tornam irmãos. E eu quero te falar que esses amigos vão se alegrar com você. Eles vão chorar no dia que você estiver chorando. Eles vão te inspirar, eles vão te apoiar, eles vão ser catalisadores da sua fé. Eles vão te ajudar a sempre ir ao próximo nível. E eles não vão importar se talvez você está tendo mais destaque do que eles em algum momento da vida. Não, eles não têm inveja, eles não têm ciúme. Eles querem ver o seu sucesso. Então, eu quero te encorajar. Peça ao Senhor por amigos que caminhem com você e que te ajudem a ir ao próximo nível. E eu quero te falar que esses 3 aqui completaram o Quarteto Fantástico. Como assim, Samuel? Quarteto Fantástico? É, porque eles foram para a fornalha. Os 3 foram para a fornalha. Mas sabe o que aconteceu? Naquele lugar de desespero, naquela fornalha que estava muito mais quente do que o normal, Deus se manifesta para eles de uma forma sobrenatural. O rei falou: nós não colocamos 3 rapazes, como é que aparece um 4º homem semelhante ao Filho dos deuses? Eu quero te falar que o Quarteto Fantástico, ele acontece quando nós incluímos a Deus. Não precisa ser necessariamente um quarteto, pode ser uma dupla, um trio, não importa. Mas o que eu quero te falar é que o seu principal amigo tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser Ele, meu irmão. É Ele que está com você todos os dias. É Ele que tem ciúmes de você. É Ele que te ama, que acredita em você, que nunca vai te frustrar, que nunca vai te decepcionar. As pessoas, por mais íntimas que elas sejam, elas podem te frustrar, elas podem te decepcionar, mas o nosso Deus, o nosso amigo Espírito Santo, Ele não. Ele é fiel até o fim. Então, muito mais do que cultivar amizades humanas, eu quero te encorajar nessa noite. Cultive amizades com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Caminhe com Ele em intimidade. Vá para o seu quarto, feche a porta, converse com Ele, abra o seu coração, permita que Ele te encha com tudo que Ele tem, que é amor, alegria, paz. Permita que Ele trate você, que Ele te corrija, que Ele te ajude a ir cada vez mais longe. Ele é o nosso melhor amigo e o nosso amigo fiel. Que você fique atento a essas dicas e que você possa crescer nesses relacionamentos. Eu tenho certeza que nós iremos muito mais longe com amigos fiéis e principalmente com nosso amigo Espírito Santo. Eu quero orar por você. Você que talvez fala: Samuel, eu me deixei levar, eu falei demais, eu confiei demais, eu abri a minha vida para quem não deveria, eu estou tão frustrado, eu carrego tantas feridas por conta de amizades erradas que me levaram para o pecado. Meu irmão, eu também passei por isso. Eu também me deixei influenciar por amizades que me apresentaram o pecado, me apresentaram o mundo. Mas o nosso amigo Espírito Santo, ele tem sempre uma nova oportunidade, uma nova chance para nós.